Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Lucas Dias Repórter. O Inter até que enfim voltou a vencer dentro do Campeonato Gaúcho e tem pontos importantes pra gente falar desse Brasil de Pelotas 0, Inter 1 lá em Pelotas no estádio Bento Freitas. A gente vai falar muito da partida, alguns pontos que eu enxerguei e eu quero trazer toda essa análise para vocês aqui no canal. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes, então já dá essa força e claro que esse vídeo e todos os outros é sempre com apoio da KTO. Eu fiz a minha grana, apostei em vitória do Inter lá no Bento Freitas em Pelotas, quem veio nessa também se deu bem, tá certo? Bom, e vocês sabem, claro, tem meu código lá Lucas Dias para dar uma brincada no primeiro depósito. Eu quero falar desse jogo do Internacional que, assim, começou. E eu quero trazer um ponto, tá? Sobre o gramado. O gramado era ruim. Não é pior do que o gramado que o Inter enfrentou lá no Vale contra o Novo Hamburgo. Não é pior que o gramado que o Inter enfrentou lá... que o Grêmio enfrentou lá no Passo da Areia, que são os dois piores gramados de fato desse campeonato. Mas a gente tá vendo um descuido dos clubes do interior com os seus gramados, aliado, claro, a uma questão financeira que nem todo clube consegue manter. Mas ainda assim, eu vi um jogo bem aberto, tá? O Inter teve algumas dificuldades para criar no primeiro tempo. Eu citei, o gramado é ruim, isso também atrapalhou, mas tinha espaço para criar. E a partir disso, eu anotei aqui alguns atletas que me chamaram a atenção do ponto de vista negativo no primeiro tempo, tá? São eles Alan Patrick, Wanderson e Maurício. Maurício não é o primeiro jogo que a gente cita que está um pouco apagado. Parece que ele ainda não entrou de fato na temporada 2023. A gente já trouxe informação aqui no canal. Aquela bordoada que o Mano deu para jogadores que voltaram com a cabeça diferente era também para o Maurício. Ele ainda de fato não voltou para a temporada. O Alan Patrick um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Mas a temporada dele é boa. Não dá para negar. O Wanderson também um pouco abaixo nesse quesito, pelo menos nesse primeiro tempo. Eu quero falar aqui rapidamente um espacinho para falar do Johnny, tá? Eu tô observando redes sociais também, e além do jogo que eu assisti, eu não estou entendendo e tô vendo talvez uma pegação de pé em relação ao Johnny, tá? Eu não vi um mau primeiro tempo do Johnny, vi desarmes, vi mais de uma bola que ele tirou dentro da área, e isso também eu tinha citado no jogo contra o Caxias que eu vi um bom primeiro tempo do Johnny. O segundo tempo dele sim foi abaixo, ele até acabou, se não me engano, saindo vaiado. Sim, foi o Johnny. O Johnny saiu vaiado no segundo tempo contra o Caxias, mas depois de um bom primeiro tempo e de fato um segundo tempo abaixo. Hoje no Bento Freitas, pra mim ele foi um dos melhores do primeiro tempo, por exemplo, tá? Foi um dos melhores. E vale a gente recordar aqui, o Johnny tá jogando fora de posição. Ele é segundo volante, não primeiro. E jogou como primeiro mais uma vez e vi um bom primeiro tempo, principalmente do Johnny. No início do jogo, o Brasil de Pelotas até pressionou, eu citei essa questão de espaços, o Inter não conseguindo criar, bem pouco criativo, e esses jogadores abaixo, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, mas ainda assim o Brasil de Pelotas, por mais que tivesse espaço para o Inter, foi o Brasil que fez o abafa no início do jogo. Teve uma grande oportunidade que o Keider salvou logo no início da partida, que depois resultou no escanteio numa finalização do Da Silva, centroavante ex-Grêmio, mas foi de fato um primeiro tempo sem brilho. O Inter pouco criou, pouco jogou também no primeiro tempo, que foi muito faltoso, muitos cartões amarelos. De fato, não teve jogo para o Inter no primeiro tempo lá no Bento Freitas. Teve o Keiler salvando, o Inter tentando, mas mesmo com espaço e alguns jogadores abaixo, o gramado também ruim. O Inter criou pouco também do ponto de vista coletivo. Não vou citar só os jogadores que acabaram ficando abaixo, mas do ponto de vista coletivo o Inter também não foi muito bem. Mas não por isso era um primeiro tempo para o Inter sair perdendo, por exemplo. Foi um primeiro tempo digno de 0-0. No segundo tempo o Inter já começou com a grande chance, que foi uma jogada do Alan Patrick, que acabou servindo o Maurício dentro da área, ele tentou a finalização, acabou desviando na zaga. Logo depois, no minuto seguinte, no minuto 4, com 4 minutos de segunda etapa, o Moledo foi derrubado pelo Rafael Dumas, um zagueiro bem faltoso do Brasil de Pelotas, fez muitas faltas já durante a partida, acabou até expulso por uma confusão depois que tinha terminado o jogo, foi reclamar com o árbitro, foi expulso, foi de maneira assintosa reclamar com o árbitro da partida, que na minha opinião foi muito mal, tá? O árbitro conduziu muito mal o jogo, achei desnecessário o cartão do Wanderson, foi uma simulação, mas assim, não foi algo grosseiro. Teve para um jogador também do Caxias, do Brasil de Pelotas, logo depois, que eu também achei desnecessário. A Echevarria comandou. Bom, eu citei que o árbitro da partida foi muito mal, era de verdade, de fato, um segundo tempo que também estava faltoso, assim como no primeiro que eu citei. No fim das contas, o Inter cria essa oportunidade e aí logo depois
tem a penalidade que foi a falta do Dumas dentro da grande área em cima do Moledo, e que aí não tinha muito o que discutir, foi muito pênalti em cima do Rodrigo Moledo, e aí na cobrança do pênalti o Pedro Henrique acabou finalizando, deslocando o goleiro Marcelo Pitol, que até tentou se adiantar, ficou feio para ele, fez um bonito gol ali, o Pedro Henrique colocou a bola bem no cantinho, abriu o marcador pro Inter, e aí foi questão de controlar. O Brasil de Pelotas ia muito na base do abafa, mas sem muita qualidade técnica, e o Inter tentando puxar em contra-ataques na velocidade de alguns jogadores. O Kehler salva mais uma vez, depois da cobrança de falta que a bola sobrou, a defesa do Inter tentou rebateu mal, a bola sobrou pro Rony, ele tentou a finalização e o Kehler fez a defesa. Inclusive, o meu voto de craque do jogo é pro Kehler, tá? Ele salvou o Inter em mais de uma oportunidade, com intervenções e pelo menos 3 grandes defesas, 2 no primeiro e uma no segundo, no segundo tempo. 4 grandes defesas no meu modo de ver do Kehler. Aí tiveram as substituições do Inter, que eu acho que vale a gente destacar aqui, porque teve a situação do Mário Fernandes, que é preocupante, provavelmente vai ficar de fora, não vai ficar à disposição do Mano para a próxima rodada, mas o Mário entrou no lugar do Bustos, que já estava amarelado, como eu disse, muitas faltas, muitos jogadores amarelados. O Mário entra, 5 minutos em campo, tem uma dividida com o Johnny, algo involuntário dos dois atletas, acaba cortando a cabeça, foi uma cena bem feia, os jogadores tirando a camisa para abanar o Mário, era uma situação que preocupou todo mundo, a cena na hora em campo, saiu e logo entrou o Igor Gomes, depois o Mano tentou em algumas trocas, tirando o Maurício, colocando o Estevão, saindo o Alan Patrick, botando Baralhas aí já com 35 minutos da segunda etapa para segurar mesmo o ímpeto da equipe do Brasil, jogou com Baralhas e Johnny, uma dupla de volantes, algo que o Mano falou também que a gente veria em campo em determinado momento, ainda tirou o Wanderson para a entrada do alemão, que pouco fez, o Inter estava, como eu disse, tentando mais puxar contra-ataques, e no fim das contas a partida ficou por isso. Ainda na reta final o Kehler salvou mais uma vez. No rescaldo geral, tá, pessoal? Um jogo sem muito brilhantismo, não foi uma grande partida do Inter, mas o mais importante era vencer pela pressão que estava se criando em cima do trabalho do Mano, porque eram 6 jogos, 4 empates e só 2 vitórias. O Inter venceu mais uma agora no Campeonato Gaúcho, voltou para a segunda colocação, vai secar o rival Grêmio amanhã que encarou a Avenida na Arena em Porto Alegre, para tentar, até o Clássico Grenal, pelo menos do dia 5, ficar próximo do Grêmio, quem sabe lá na frente da fase classificatória, passar e poder decidir os jogos no Beira-Rio, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que a gente volta, claro, para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.